Salve os irmãos da paz de Jesus. Amém. Quantos estão lá com Jesus, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, na hora que o pastor começou a ler, eu falei, glória. Meus irmãos, louvado seja Deus. A palavra do Senhor, uma água, Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu achei que a enfermidade não ia chegar na minha casa, não. Eu vi todo mundo doente, e nós ali quietinho, eu falei, não vai chegar não, mas não teve jeito, meus irmãos. Louvado seja Deus. Peço oração pela minha filha, assim como o pastor falou. Já faz 2 dias que nós temos que levar ela até o UPA, né? Mas eu creio que hoje o Senhor entrou com a sua providência e não. Irmãos, o pastor já deu a mensagem que Deus tem ministrado no meu coração. Tem uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, com o Senhor, nós respeitamos sempre a hierarquia e a doutrina, né? Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque no domingo passado, antes da oração, um pouquinho pela manhã, a nossa consagração, o Senhor me visitou na madrugada, meus irmãos, eu perdi o sono e louvo a Deus que eu fiquei alegre, meus irmãos, porque fazia bastante tempo que isso não acontecia comigo, sabe? Tava falho, meus irmãos, na oração da madrugada. E como é que o Senhor vai se apresentar se a gente no horário, né, meus irmãos? Na madrugada, né? E ali eu perdi o sono, meus irmãos, e fiquei rodando para lá e para cá. Eu falei, levantei e falei, vou orar. Dobrei meu joelho, orei, o Senhor me deu uma direção. E eu, meu Deus, não está esse versículo. O Senhor mandou eu falar nessa noite sobre membros. Glória a Deus. Assim como o pastor foi lido aqui, então eu não vou lermos, porque o pastor já leu. Sobre a unidade dos membros no corpo. O Senhor colocou esse tema no meu coração. E ali eu fui procurar não consegui dormir, era 4 e pouca da manhã, e aí a noite foi se estender na madrugada. E eu não consegui dormir, eu falei, vou ter que ler onde está essa passagem, né? E ali eu li, meus irmãos. Na verdade eu levantei para ir na cozinha. Quando eu voltei, a minha filha já tinha saído da cama dela, já dominou minha cama. E eu não tinha mais como deitar na cama. Eu falei, agora já era, agora não tem mais jeito. E ali eu fui lendo o princípio da manhã e o Senhor veio falar no meu coração. Aleluia. A primeira coisa que eu fiz, meus irmãos, porque existem temas, meus irmãos, eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos que existem temas, meus irmãos, que o Senhor, Ele inspira todo mundo que está aqui, amém, meus irmãos? Quem crê nisso? Deus é um só. Mas a coisa que eu aprendi, meus irmãos, com nossos pastores e com o Espírito Santo de Deus, que existem temas, meus irmãos, que eu acho que não cabe a nós tratarmos. Então o que a gente faz? Eu pelo menos, eu sou assim. Eu chego no anjo da igreja, procurei meu pastor, fui na casa dele, falei, pastor, Deus me visitou na madrugada, Deus me falou algo. E passei a situação que o Senhor tinha me falado na madrugada, ele falou, traz essa mensagem hoje no culto de cima, que é de Deus, então hoje você se põe no lugar de pastor. Amém, meus irmãos? Mas eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Meus irmãos, antes de nós entrarmos nessa passagem, Glória a Jesus. Aleluia. Coitado do Alisson hoje. Antes de nós entrarmos nessa mensagem, meus irmãos, nós temos que entender um contexto. Louvado seja Deus. Por que o apóstolo Paulo ele entrou naquele detalhe a falar acerca da diversidade de dons espirituais e na sequência falar sobre o corpo e membros? Louvado seja Deus. Partindo para o princípio, meus irmãos, louvado seja Deus, a cidade de Corinto, é Corinto que fala? Corinto, né? Corinto. Falam Coríntios, mas não é Coríntios não, meu irmão. Não é do Corinthians não, é Coríntios. A cidade de Corinto, meus irmãos, era uma cidade aproximadamente com 250 mil habitantes, era uma cidade portuária, tinha 2 grandes portos, ou seja, meus irmãos, era uma cidade bastante rica. Assim como uma cidade grande e rica, meus irmãos, também temos paganismo, né? Uma cidade conhecida também por seus templos pagãos, né? Louvado seja Deus. Sabemos que a cidade de Coríntios, vou falar Coríntios, acho que tá certo. A cidade de Coríntios, eles tinham 2 grandes templos pagãos. Um é chamado de Afrodite, os irmãos já devem conhecer por causa desses filmes aí mitológicos, né? Que é a deusa do amor. Dizem as histórias, biblicamente a gente não tem, mas que ali tinha as sacerdotisas que serviam ao Senhor ali, que saía pagando a prostituição para todo lado. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, né? Louvado seja Deus. E também tinha outro tipo de templo também, que a história vai dizer, louvado seja Deus, que é um templo de Apolo. Louvado seja Deus, que é a poesia, né? Digamos assim, né, meus irmãos?
E ali o Senhor enviou o apóstolo Paulo para que combatesse, louvado seja Deus, aquela situação daquela cidade. Porque se a gente voltarmos lá em Coríntios, no Atos dos Apóstolos 18, no seu versículo 9 e 10, o Senhor vai dizer ao apóstolo Paulo para que ele vá lá, porque tem muito povo ali que era dele, louvado seja Deus. Povos que não se corrompeu a uma situação, louvado seja Deus, e uma cidade que estava corrompida. Assim eu creio que nessa noite, meus irmãos, existe um povo aqui lavado e remido pelo sangue de Jesus, que não se corrompeu a manjares deste mundo aí fora, né? Louvado seja Deus. E ali começou aquele grande ministério ali, o apóstolo Paulo começou a pregar ali sobre aquela igreja. O apóstolo Paulo ficou por cerca de 1 ano e 6 meses ali anunciando o evangelho, confirmando a palavra do Senhor, combatendo os, digamos assim, os tribulosos na sinagoga, combatendo ali, e o nome do Senhor continuava sendo glorificado, louvado seja Deus. E ali foi fundada, meus irmãos, em meio àquela situação, a igreja de Coríntio. Louvado seja Deus, glória a Deus. E antes de eu entrar nessa passagem, meus irmãos, a gente precisamos entender, eu preciso dar um contexto para os irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E ali, meus irmãos, é fundada a igreja de Coríntio. Louvado seja Deus. Uma igreja onde muitas pessoas se converteram, muitas pessoas que adoravam a outros deuses. Então, entendo-se que tinha muitas pessoas ainda com carrapicho, digamos assim como cada um de nós quando entramos nessa casa. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Porque, às vezes, Deus nos liberta, meus irmãos, do dia para a noite. Mas às vezes não. Louvado seja Deus. O que vai manter é a permanência em Cristo. Louvado seja Deus. Dia após dia a gente buscando o nome do Senhor. E assim o nome do Senhor vai sendo glorificado e a gente vai sendo limpo. Amém? Então aquela igreja, meus irmãos, ela tinha muitas pessoas com carrapicho. Vai falar temas aqui de mulheres que se converteram e são carecas. Porque adorava, louvado seja Deus, a deusa da. Louvado seja Deus, a deusa que eu falei aqui agora. Louvado seja Deus, amém? Olha, rapaz, encheu da mais. Glória! Tremendo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer muito para meus sobrinhos às vezes: no dia que a gente não falar de Deus e a gente não tremer, louvado seja Deus, é porque nós estamos muito longe dele. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Porque nós estamos falando aqui de um Deus tão grande, meus irmãos, que nos confiou a nós tão pequenos, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Mas Deus, esse amor foi tão grande, meus irmãos, que o Senhor nos escolheu mesmo na nossa pequenez, digamos assim, e nos deu a oportunidade de estarmos no tempo dele, a falar do tempo dele e a adorar o nome dele. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, o Senhor aprovou, louvado seja Deus, fundar uma igreja chamada Coríntio. Louvado seja Deus ali. Uma igreja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer, louvado seja Deus. Eu queria pedir para os irmãos, vou tentar deixar um pouco de dinâmica aqui, o pastor. Isso aí, mano. Glória a Deus. Abre lá em 1 Coríntios, o Henrique. 1 Coríntios, capítulo 1, no seu versículo 5. Já achou? Vamos na frente. Fique de pé em nome do evento, a palavra do Senhor e leia para mim. Fala os irmãos da paz do Senhor. Amém. 5, 6 e 7, por favor. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, como testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dos dons falta esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Lê o 8 também, por favor. O qual vos confiará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Uma igreja bem próspera, a qual o apóstolo Paulo adverte em sua carta que ela tinha todos os dons espirituais, louvado seja Deus. A presença do Senhor era notória naquele lugar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta dizendo à igreja de Corinto sobre a alegria de Deus ter confirmado aquela obra em um lugar tão pagão, em um lugar tão ruim, meus irmãos, digamos assim, onde o Satanás triunfava. E o Senhor começa a exaltar, louvado seja Deus, glorificar o Senhor, louvado seja Deus, em sua carta dizendo àquele povo, porque aquele povo, mesmo aquelas situações, o povo prosperava, espiritualmente falando. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Todos os dons aquela igreja tinha, meus irmãos. Aleluia. Glória! Glória a Deus, aleluia. Mas, meus irmãos, glória a Deus. Assim como toda a igreja, meus irmãos, temos problemas, amém? Glória a Deus.
Esse dia eu estava ouvindo uma mensagem, glória a Deus, aleluia, de uma pessoa que a gente gosta muito. Quando eu comecei a vir à igreja, o pastor falava muito dele, eu comecei a pesquisar, que é Billy Graham, né? Que é um grande evangelista que se levantou, né? E eu estava vendo a pregação dele ali, mesmo em inglês, às vezes a esposa falava, mas eu não estou entendendo nada. Eu falei, mas eu estou lendo o que ele está falando ali no tradutor ali. E ele falava que ele andou em muitos países, pregou muitas palavras, em muitos lugares, e até hoje ele não encontrou uma igreja perfeita. Louvado seja Deus. Entendam, meus irmãos, que o Senhor é perfeito, mas nós somos imperfeitos. Então, nós não vamos encontrar uma igreja perfeita, meus irmãos, porque todos aqui nessa noite somos imperfeitos. Somos justificados pelo sangue de Jesus, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas continuamos presos nesse corpo de carne. Louvado seja Deus. Então, vai ter dia que nós vamos estar cansados, estressados. Vai ter dia que infelizmente o inimigo vai soltar uma seta, talvez não era para cair, mas nós caímos. Então, porque nós somos todos imperfeitos. Mas quando vier, assim como o Paulo falou, quando vier aquele que é perfeito, meus irmãos, nós vamos ter esse corpo aqui transformado e nós vamos estar a glória com o nosso Senhor Jesus. Assim, meus irmãos, como esse povo de Corinto, meus irmãos, glória a Deus, quando teve problemas, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, eu vou tentar ler aqui, meus irmãos. Uma cidade bastante rica, um povo bastante abençoado, amém, meus irmãos? Com todos os dons espirituais, louvado seja Deus. E também uma igreja próspera, meus irmãos, porque é uma cidade que realmente os irmãos se converteram, mas os irmãos tinham financeiramente falando, amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só que, meus irmãos, a igreja de Coríntio, ela começou bem, louvado seja Deus. Mas lá no seu versículo, no capítulo Coríntios 3, no seu versículo 3, vai dizer espírito mundano e dissensões dentro da igreja, meus irmãos. Louvado seja Deus. Lá no versículo 3 vai dizer assim, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pois quem é Paulo? O apóstolo Paulo falando. Quem é Apolo? Senão ministro pelos quais creste, ou conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, o apóstolo Paulo falando. Apolo regou, mas Deus é que dá, mas Deus deu o crescimento. Glória a Deus. A igreja, meus irmãos, começou a criar dissensões dentro da igreja, meus irmãos. Porque pessoas se converteram pela pregação do apóstolo Paulo e outras pessoas se converteram pela pregação no caso aqui de Apolo. Louvado seja Deus. Então começou aquela coisinha dentro da igreja, louvado seja Deus. Eu vou escutar aquilo que o apóstolo Paulo vai falar. Porque o apóstolo Paulo vai pregar, é ele que me converteu. Eu vou falar aquilo que o Senhor mandou meus irmãos falar. Louvado seja Deus. Tudo que eu dizer aqui, meus irmãos, eu já passei para os meus pastores. E meus pastores deram autoridade. Então eu estou diante de Deus. Estou diante, louvado seja Deus, dos meus pastores aqui na terra. Amém? Os anjos da igreja, meus irmãos. Então, louvado seja Deus. Os irmãos, o povo começou assim, meus irmãos. Espera aí, Paulo vai pregar. Então eu vou ouvir o que Paulo está falando. Porque ele que eu me converti com ele. Mas eu não vou ouvir o Apolo. Que Paulo saiu, o Apolo ficou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. E o povo não dava... Louvado seja Deus, digamos assim, começou a contenda entre os irmãos. Outros queriam ouvir o Apolo, mas não queriam ouvir Paulo. Louvado seja Deus. E ali Paulo abriu em essa carta ao povo, que louvado seja Deus, que tudo, meus irmãos, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus levantou Paulo naquele momento para começar a fundar a igreja, mas Deus colocou também Apolo para cuidar da igreja. E tudo isso para crescimento da obra de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lá em 1 Coríntios 4:6, louvado seja Deus. Queria pedir para o nosso irmão Ares abrir aí. 1 Coríntios 4:6. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glória. Deus fiel. Aleluia, amigos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 4:6. 4:6. Fala todos com a paz do Senhor. Amém. A palavra do Senhor diz assim:
Estas coisas, irmãos, aplicai-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapassais o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? 7. Tá bom, Márcio, tá bom. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo disse essa carta aqui para falar sobre o povo, sobre abrir a mente sobre Paulo e apóstolo, para que o povo não se eu não consigo falar essa palavra, irmão. Tenta falar aí. Louvado seja Deus. É que na garganta, sei lá, quando eu fico nervoso eu começo a ficar meio coisa ali. Glória a Deus. Então o povo ali naquele momento, meus irmãos, começou a ficar meio soberbo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Povo judeu entre povo grego, que foi as pessoas que se converteram a Jesus. Os judeus é o povo escolhido por Deus. Os gregos também, meus irmãos, porque a graça alcançou eles também, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. E ali talvez o povo que era da promessa começou a se soberbecer, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. E sabemos que onde há soberba não prospera, meus irmãos. A obra do Senhor não prospera, meus irmãos. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer também por isso que teve muita desavença entre os irmãos, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. A ponto de o povo cristão de Coríntios, glória a Deus, louvado seja Deus. Situações que eram para ser resolvidas dentro da igreja, meus irmãos. Todos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, todos com o direcionamento do Espírito Santo, louvado seja Deus. E eles estavam levando, louvado seja Deus, afora. Situações que eles poderiam resolver dentro, meus irmãos. Como assim, o irmão cristiano, o presbítero cristiano, louvado seja Deus. Situações, o cristiano comprou um carro do Alisson, louvado seja Deus, todo mundo crente. E o cristiano atrasou umas parcelas. Olha, em vez de eu chegar no Alisson e falar, olha, me desculpa, eu atrasei mais parcela, cara. Começava a desavença, o Alisson entrar na justiça. De mim. E o apóstolo Paulo exortou a igreja dizendo assim, meus irmãos, peraí, vocês são santos e vocês estão indo conversar com incrédulos para julgar vocês dois? Condicionamento do Espírito Santo, peraí, mas dá para consertar entre nós, não dá, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo aqui, senhor? Aleluia! Louvado seja Deus. Nós somos todo mundo crentes em situações que nós mesmos podemos resolver entre nós, meus irmãos. E o povo naquele momento, eles estavam levando ao sinédrio, digamos assim, não vou falar sinédrio, é sinédrio, pastor? Estavam levando a pessoas pagãos, situações que estavam acontecendo entre eles, os irmãos. Entendam que essa situação, aliás, de trazer escândalo para o evangelho de Cristo naquela igreja, louvado seja Deus, o Senhor não via isso com bons olhos. Porque se você tem o direcionamento do Espírito Santo de Deus, e você leva para uma pessoa, talvez chegar lá em ateu, no que o nome do Senhor vai ser glorificado? O evangelho vai ser escandalizado. A pessoa chegar e falar, mas peraí, esse povo aí também, pelo amor de Deus, hein? Que desunião é essa no meio do povo, né? E ali o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, ele advertiu aquela igreja para que eles resolvessem as situações da igreja conforme eles mesmos. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler aqui para não ficar em minhas palavras. Glória. Se encontra lá em 6:1. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ó, ouça algum de vós, tem alguém negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante aos santos? Aos santos, meus irmãos. Pastor, pastora, líder de conjunto, louvado seja Deus, um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, que seja na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não sabeis vós que os santos, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, digamos assim, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar coisas mínimas? Louvado seja Deus, aleluia. Então, se tiveres negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Para vos envergonhar o digno, não há pois entre vós sábios, nem mesmo há um que possa julgar entre seus irmãos?
Glória a Deus. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis? Glória a Deus. Na verdade, já realmente falta entre vós terdes demandas um contra os outros. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos? Para não ficar nas minhas palavras aqui, meus irmãos, para falar um pouco sobre a desavença que estava dentro da igreja de Coríntio. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Assim como eu disse para os irmãos, uma igreja que começou bem, meus irmãos. Uma igreja que, numa cidade pagã, uma igreja bem próspera, uma igreja que estava saqueando os infernos, começou problemas, meus irmãos. Soberba entre o povo não pode ter, contendas entre irmãos não pode ter. E aí o apóstolo Paulo, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Aleluia. e aí o apóstolo Paulo adverte o povo, para que o povo venha se consertar, para que o nome venha a ser glorificado. Aleluia. Mas aí, meus irmãos, o Senhor me levou, meus irmãos. Agora eu posso entrar no contexto que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A carta de Coríntios, meus irmãos, foi escrita aproximadamente 55 anos depois de Cristo, após o Senhor ter, louvado seja Deus, subido aos céus na nuvem. Amém, meus irmãos? Aproximadamente, nós não vamos saber o certo qual é a data precisa, né? Após o Senhor ter subido aos céus, 55 anos depois aproximadamente, o Senhor confirmou o evangelho ali em Coríntio, e ali o apóstolo Paulo trouxe essa carta. Amém, meus irmãos? Aleluia. E o Senhor tem colocado no meu coração, meus Glória irmãos, a Deus. pela madrugada, pela manhã, para falar sobre corpos, a unidade entre membros e corpo. Louvado seja Deus, aleluia. Eu vou ler aqui, meus irmãos, tá bom? Glória a Deus. O pastor leu apenas 2 versículos, eu vou ter que ler o restante para mim trazer aquilo que o Senhor colocou no meu Maravilha do coração. céu. Glória a Deus. Porque 1 Coríntios 12, meus irmãos. Queria que todos os irmãos achassem. Aleluia. Maravilha, Jesus. Abençoa Marcelo. Glória. Quer a dica? Quer a dica? Quando eu vou pregar, meus irmãos, expõe a caixa aqui. Mais fácil. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo assim muitos, são um corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós, batizados em Espírito, todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Louvado seja Deus. Qual é o Espírito que nos revestiu, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou do olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas até agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, os que aparecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos seres menos honrosos do corpo, a esses honrados, a esses honramos. Muito mais aos que não são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são muitos honestos, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Louvado seja Deus. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, aqui, se a gente for ver no contexto atrás,
ele está falando sobre dons espirituais. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E uma igreja bastante rica em dons, meus irmãos. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, 1, diz assim: acerca dos dons espirituais, uma igreja próspera, cheia de dons, não quero que os irmãos sejais ignorantes. Louvado seja Deus. Vós bem sabeis que era gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que o Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, advertiu ali aquele povo, porque, assim como eu disse, meus irmãos, louvado seja Deus, a soberba daquele povo, meus irmãos, estavam demais. Louvado seja Deus. E teve momentos, meus irmãos, que pelo povo ser pagão, e eles ver, talvez, as coisas que os deuses pagãos faziam, porque nós sabemos que o diabo tem poder de transformar em anjo de luz. Louvado seja Deus. Então, se a pessoa não tiver espiritual, a pessoa é deslumbreada, pô. Louvado seja Deus. Você pode, talvez, ir numa festa pagã aí, acontecer alguma coisa e você falar assim: não, mas peraí, mas foi Deus? Não foi Deus. É o diabo querendo enganar, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. E acerca dos dons espirituais, louvado seja Deus, aleluia, estava tendo dissensões na igreja, meus irmãos. Pessoas achando que não era de Deus, louvado seja Deus, e pessoas que têm um dom, se achando maior daquele que não tem. Louvado seja Deus. Exemplo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu vou falar, meus irmãos. Vou falar aquilo que nós falamos. Louvado seja Deus. Exemplo. A pessoa que sola. Manda mais, Senhor. Louvores. É maior do que o outro que sola um pouquinho menor, que ainda tem problema ainda de coisa? Não é, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo começou a falar isso. A pessoa que fala em língua estranha, a pessoa que tem o dom de profetizar, de levantar a mão, profetizar, a pessoa que tem um dom de revelação, louvado seja Deus, eu acho lindo isso, meus irmãs. Às vezes eu vejo os irmãos aqui, e eles vão ali e entregam aquilo que o Senhor quer que entregue. É lindo, maravilhoso, mas eles não são maiores, louvado seja Deus, do que qualquer um que está aqui nessa noite. O apóstolo Paulo começou a advertir isso, sobre a soberba dos irmãos, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Não é porque que eu falo em língua estranha, meus irmãos, e alguns dos irmãos não é batizado ainda, que os irmãos são maiores do que eu, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo está advertindo a igreja, louvado seja Deus, que o Espírito Santo, ele habita, ele fala com um, ele dá dons a um conforme é necessário na igreja. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele até fala que um tem os dons da ciência, louvado seja Deus. Uns têm os dons, uns são chamados para apóstolos, louvado seja Deus. Glória a Deus. Uns são chamados para a profecia, mas eu vou entender aqui os apóstolos, irmão. Eu acredito que o apóstolo aqui, meu pastor, no contexto, se o senhor quiser me corrigir, o senhor fique à vontade. Porque nós sabemos que a tradução da palavra apóstolo é enviado, né? Eu acredito, não sei, eu posso estar enganado, porque minha mente ainda, eu quero estudar muito mais para aprender cada dia mais com o Senhor, amém, meus irmãos? Eu creio que muitos irmãos aqui têm que buscar cada dia mais a palavra do Senhor. Porque, meus irmãos, eu sempre comparo isso à passagem de Pedro, meus irmãos. Pedro, quando anda sobre as águas. Amém? Amém. Quando eu entro nessa situação de conhecer mais a Cristo, a primeira coisa que me vem é essa mensagem. Porque os discípulos, eles estavam no barco, mas Pedro, ele andou sobre as águas. Amém, meus irmãos? E ele foi até Jesus. E uma vez o Espírito Santo colocou isso no meu coração, porque quando você procura se aprofundar, conhecer mais quem é Jesus, o que ele fez, o que ele foi até o final por amor de nós, você está andando sobre as águas. Você quer descer da segurança do barco e se aprofundar no oceano do Espírito de buscar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito talvez naquele momento ali o apóstolo, ou enviado, são pessoas talvez que eles confirmaram naquelas igrejas no momento, que enviaram para cuidar do povo. Louvado seja Deus. Eu acredito que seja isso. Louvado seja Deus. Ou digamos assim, os pastores naquele momento, né? Glória a Deus. Que eles enviou para cuidar do povo. Então, vai ter pessoas que vão cuidar do povo, do rebanho, no caso dos pastores. Vai ter, louvado seja Deus, pessoas que têm um dom de profetizar, vai ter presbíteros, vai ter diáconos, vai ter cooperadores, ou seja, é a obra, meus irmãos. Tem todo o contorno, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Mas, meus irmãos, não podemos ter entre nós, meus irmãos, soberba, meus irmãos.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não podemos ter entre nós, meus irmãos. Glória a Deus. Nós somos um povo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Deus tem se feito presente, meus irmãos, nessa casa. Louvado seja Deus, aleluia. A presença do Senhor aqui é notória nessa casa. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso? Que a presença do Senhor é notória? Culto após culto, pessoas aceitando Jesus como Salvador. Não é a maior confirmação de uma igreja, de uma obra, meus irmãos. Maior confirmação do que a salvação de uma alma. Porque uma alma vir chorando aos pés do Senhor Jesus, joelhando e chorando. Glória! Que confirmação maior que essa do que uma obra, meus irmãos? Só que o apóstolo Paulo ele advertiu aquele povo aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, sobre a unidade. Louvado seja Deus. Sobre o povo estar unido num só propósito. Louvado seja Deus, aleluia. E o apóstolo Paulo que adverte que os membros, louvado seja Deus, aleluia, eles fazem parte do corpo. Nós sabemos que o corpo é Cristo. Louvado seja Deus. Mas assim como o corpo ele tem membros, vamos ter pé, mão, orelha, olfato, louvado seja Deus. O Senhor tem ministrado ao meu coração, louvado seja Deus, eu passei isso para os nossos pastores, louvado seja Deus, que cada membro desse corpo, louvado seja Deus, é pessoas que trabalham para a seara do Senhor, é pessoas que, louvado seja Deus, que vêm à casa do Senhor. Pessoas que vêm adorar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Não há distinção, o apóstolo Paulo diz aqui. Eu posso tirar minha camisa? Posso tirar aqui, professor? Pode, claro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele adverte sobre a união no corpo. A união no corpo de Cristo, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. E nós hoje somos o corpo de Cristo da Assembleia de Deus, Ministério do Guaraú, meus irmãos. Glória a Deus. Nós temos que estar num só espírito, meus irmãos. Agarrado na cabeça que é Cristo. Louvado seja Deus. Mas respeitando, meus irmãos, a hierarquia, meus irmãos. Louvado seja Deus. Quem controla, meus irmãos? Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo colocou sobre a cabeça que é Cristo. Louvado seja Deus. Mas nós temos, meus irmãos, sistema nervoso, um corpo, trazendo para o corpo. Tem irmãos aí, tem uma enfermeira por aqui, né? Cadê a irmã Adriana? Por aqui? Adriana. Ah, ó, coisa, depois você me corrige lá fora, tá? Aqui não. Nós temos sistema nervoso, meus irmãos, que atua nos membros. Nós temos células também, que coisa tudo. Então, meus irmãos, o braço, louvado seja Deus, ele recebe o comando da cabeça, meus irmãos, que é guiado pelo sistema nervoso, que é guiado pelas células. Estou enganado, meus irmãos? Você já pensou se o braço tivesse vida própria, como é que ia ser? Louvado seja Deus. Então nós temos que respeitar, meus irmãos, a hierarquia. Louvado seja Deus. O que o Senhor tem me visitado em casa, me falando pela madrugada, meus irmãos, que eu perdi o sono, perdão, meu João. Glória a Deus. Que muitas vezes um corpo, um membro do corpo para, e o restante do corpo quer parar, meus irmãos. Fala do corpo humano. O corpo humano ele foi feito para quê, meus irmãos? Para trabalhar, para estar em movimento. Glória a Deus. Eu não domino muita área de corpo não, mas eu vou trazer para a área um pouquinho mecânica, eu tenho um pouquinho de conhecimento nisso aí. Sabia, Jesus. Qualquer coisa. Mas um carro ele é feito para quê, meus irmãos? Para andar, para trabalhar, bem, meus irmãos? O carro não é feito para ficar parado em casa. Não. Ele é feito para trabalhar, para levar você para um canto e para o outro. Assim como, louvado seja Deus, o corpo de Cristo é feito para quê, meus irmãos? Para ganhar o céu, para ganhar vidas para Cristo. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Só que, meus irmãos, o Senhor me falou na madrugada, eu passei para os meus pastores. Louvado seja Deus. Se o pé falta, louvado seja Deus, todo o corpo padece. Louvado seja Deus. Quando o Senhor me mostrou isso daí, meu pastor, e eu fui para fora, sentei lá na área, estava caminhando um dia, o Senhor me mostrou a imagem de quando nós fomos visitar o nosso irmão Adailton, né? Louvado seja Deus.
O irmão estava com a muleta, né? Amém, meus irmãos? Amém. É a muleta que fala? Na onde que a muleta fica apoiada, meus irmãos? Na onde? Embaixo da onde, meus irmãos? Por quê que ela fica apoiada embaixo do braço? Está faltando, no caso, no momento, o quê? E por que há dissensões entre nós? Se a perna está faltando, meus irmãos, o braço tem que entrar rasgando, meus irmãos, na brecha. Se está faltando um braço, meus irmãos, se está faltando um dedo, a outra mão tem que ajudar, meus irmãos. Foi o Senhor disse ao meu coração e eu passei para os meus patrões e falou: é de Deus, você pode vir trazer na igreja, no culto de ensino, louvado seja Deus por isso. Porque, meus irmãos, entendam uma coisa, que o corpo de Cristo, ele tem que trabalhar para Jesus. Eu digo o corpo de Cristo que eu estou falando na igreja, a união. Porque louvado seja Deus, porque quando nós se unimos, meus irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Mas se tem desunião, nós somos membros longe do corpo. Quando nós viemos aqui, meus irmãos, um só Espírito, louvado seja Deus, a adorar o nome do Senhor, a fazer a obra que o Senhor nos confiou, louvado seja Deus, que nós se unimos. Hosanas ao Rei, que é o ciclo de oração, vai louvar o nome do Senhor. Maranata, vai louvar o nome do Senhor. Varões, vai louvar o nome do Senhor. Adonai, vai louvar o nome do Senhor. Criancinha, vai adorar o nome do Senhor. Vai ter palavra pregada, vai ter oportunidade, assim, o dinamismo do culto. Isso se completa num corpo, meus irmãos. Mas isso começa desde antes, meus irmãos. Os irmãos vão vir limpar a igreja. Vão vir fazer uma coisa, preparar a igreja para o culto. Ou seja, isso tudo, meus irmãos, faz parte do corpo de Cristo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Ninguém é maior do que ninguém, meus irmãos. O maior aqui é Cristo, meus irmãos. Porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós aqui nessa noite, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, entenda uma coisa. O Senhor me disse isso em casa, meus irmãos. Muitas vezes a perna perece, o braço está olhando para a perna, meus irmãos. Eu vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, meus irmãos. O braço está olhando para a perna esquerda para, a perna direita fica olhando para a perna esquerda. Fala, peraí, mas eu não quero trabalhar, eu também não vou trabalhar, não. E aí, meus irmãos? Quem perde com isso é o quê? Quem perde com isso é o corpo de Cristo, é a obra do Senhor que perde, meus irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos que parar de olhar para a direita e para a esquerda, nós temos que olhar para Jesus. É verdade. Glória a Deus, aleluia. Eu vou me usar como exemplo, meus irmãos, em nome de Jesus aqui. Se o líder hoje dos varões, representado por mim pela vida do presbítero Jailton, estiver faltando, meus irmãos, louvado seja Deus, vamos dizer que os varões hoje aqui é a perna esquerda, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu não vou falar que é obrigação, mas a união em Cristo Jesus, os outros membros têm que ajudar o conjunto, meus irmãos, varões. Isso desde o começo, meus irmãos. Porque assim como a perna, ela tem 5 dedos. Acho que é 5, né, meus irmãos? Brincadeira, meus irmãos. Tem 5 dedos, tem o osso da perna. Vamos tentar destrinchar um pouco, me ajuda aí, Adriana. Vamos falar da perna esquerda. Nós temos o quê? Dedo, unha, osso, tendões, esperto, nervos, carne, músculo. Olha o tanto de coisa que tem na perna esquerda, meus irmãos. E vamos dizer que essa perna esquerda é o varões. Então nós temos liderança dos varões. Está faltando os varões aqui. Eu estou achando que o líder do varão está meio fraco, eu não sei. Está caído, enfim. O conjunto dos varões, membros, tem a obrigação de ajudar o seu líder. Regência tem a obrigação de ajudar o seu líder. Louvado seja Deus a se levantar. Os outros conjuntos têm a obrigação, eu vou falar que tem a obrigação, meus irmãos, de ajudar o conjunto, meus irmãos. Porque se um membro perece, foi falado aqui nessa noite para a palavra do Senhor. Se um membro perece, todo mundo perece, meus irmãos. Louvado seja Deus. A obra do Senhor perece, a obra do Senhor tem perca, e ela não tem que ter perca, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Que perca a nós, meus irmãos, mas a obra do Senhor não pode ter perca, meus irmãos. Louvado seja Deus. Muito mais. Abençoa ele aí, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Até minha água fugiu, meus irmãos. Misericórdia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Entre o povo de Deus, meus irmãos. Gravado também está tudo errado. Que coisa também gravada. Aleluia. Entre o povo de Deus, meus irmãos, não pode haver. Opa,
pai, esse aqui já é meu já. Receba em Jesus. Dentro um pouco de Deus, meus irmãos, tem que ter isso aqui, ó. Glória a Deus. Tem que ter isso aqui, ó. União. União, meus irmãos. União. Nem sempre, meus irmãos, nós vamos concordar uns com os outros, porque nós somos várias pessoas, vários pensamentos. Amém, meus irmãos? Amém. Mas todos aqui fazem parte do corpo. E entenda que se um membro do corpo falta, todo o corpo perece. Louvado seja Deus. Todos nós aqui, meus irmãos, somos importantes para o Senhor, para a obra de Deus. Louvado seja Deus. E eu vi um irmão, a imagem do irmão de manhã, e o Senhor falava comigo, como é que ele estava quando você viu ele? Eu, como assim, Senhor? De manhã cedo em casa, o Espírito Santo falando comigo. Aí o Senhor me lembrou a cena dele com a coisa, com a perna assim com o gesso, e as coisas debaixo dele, as coisas. O Senhor está vendo como é que é a união do povo, do corpo, do membro? A perna está faltando, mas os braços estão suprindo a brecha, a necessidade. Louvado seja Deus. Não pode ter, meus irmãos, divisão entre os membros do corpo. Louvado seja Deus. Louvado aqui, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E o Senhor me fez uma pergunta, meus irmãos, lá na minha casa. E o Senhor falou assim, qual que é o menor membro do corpo? E eu, como assim? Vou dar um Google aqui. Eu não sabia, meus irmãos. O Espírito Santo me perguntou e eu fui ver. Para mim, era o dedo mindinho. Que eu falei, só que o dedo mindinho, os irmãos sabem que é responsável pelo equilíbrio do corpo. Amém? Amém. Todo mundo sabe disso? Amém. Você não sabe, sabe agora. O dedo mindinho, Hã? Eu ouvi falar que é o dedo mindinho. Não, eu dei não. É o dedão? E o dedo mindinho também é importante, né? Todos são. Todos são, né? Tá vendo aí? Eu falei pra você me corrigir depois lá fora. Nós tínhamos combinado, pô. Brincadeira, mano. Não foi combinado aqui, não. Louvado seja Deus. E eu pensei que era o dedo mindinho, que eu falei, ele é responsável também pelo equilíbrio, né? Isso aí eu vi na fonte Google, meus irmãos. Louvado seja Deus. E eu falei, meu Deus, olha a importância de um dedo mindinho no corpo humano. Olha o dedão. Que seja, meu irmão. Equilíbrio. Ele é responsável pelo equilíbrio do corpo. Ó o tamanho, qual que é o tamanho do dedo? Depende, se for o dedo do William, é desse tamanho assim. Mas você vê, meus irmãos, a importância. É para descontrair, vocês estão muito sérios, meus irmãos. Só que o Senhor me chamou a atenção numa coisa, meus irmãos. Sobre uma glândula. Eu comecei a pesquisar, o Senhor começou a me falar sobre isso, eu me aprofundei mais no estudo. E o Senhor me falou sobre uma glândula, chamada glândula, acho que pineal, se eu não me engano. Corri depois lá fora, hein? Glória a Deus, brincadeira. Essa glândula, ela tem entre 7 a 8 milímetros. Pequenininha, digamos assim. Ela fica no centro. Eu achei interessante, quando vocês tinham conversado, e eu vendo hoje, ela fica exatamente no centro do cérebro, né? Louvado seja Deus. Desse tamanho. Ela é responsável por transmitir, acho que é melatonina. Correto? Ó, acertei, ó. Que é responsável diretamente pelo sono, meus irmãos. Imagina, meus irmãos, como é que nós ficamos quando nós dormimos? Nós viveríamos sem dormir? Eu acho que não, né? Porque o sono, querendo ou não, se você está cansado, você dorme, você acorda bem melhor, né? Louvado seja Deus. Eu mesmo, quando eu acordo a Lana fora de hora, a minha filha mais nova acorda meio-dia. Acorda ela 10 horas da manhã para tu ver. Você não aguenta ela, não. Louvado seja Deus. E você vê, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui nessa noite? Uma glândula tão pequenininha, responsável por algo tão grande. Aleluia. Louvado seja Deus. A mesma coisa eu digo para nós aqui nessa noite, meus irmãos. Não existe isso. Eu vou falar de novo aqui, perante o Senhor. Não existe isso. Mas se porventura você se acha, porque isso não existe. Louvado seja Deus, diante do Senhor. Você se acha pequeno, lembre dessa glândula pineal. Louvado seja Deus. Pequenininha é responsável por algo tão grande. O que eu quero dizer nessa noite? Louvado seja Deus. Revelação do céu agora, Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Entenda que se você se sente, não existe isso, mas se você se sente pequeno,
Você é responsável por algo grande, que é a obra do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Ah, mas eu sou pequenininho, mas você está fazendo algo grande, meu irmão. Você está ganhando vidas por Jesus, você está fazendo a obra do Senhor. Tem algo maior que isso aqui na terra, meus irmãos? Não tem, meus irmãos. Não tem algo maior do que você adorar, você ganhar vidas para Cristo, você fazer a obra que o Senhor nos confiou, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Eu marquei uns negócios aqui, meus irmãos. Eu escrevi aqui, louvado seja Deus. Eu escrevi uns negócios aqui, eu vou ler para os irmãos. Todos os membros são importantes e essencial para o funcionamento do corpo. Glória a Deus, aleluia. Não existe membro maior ou menor. Meu Deus. Louvado seja Deus. Cada membro, braço, perna, tem vasos sanguíneos, artérias que ligam do cérebro para o coração. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Só que o braço não pode parar por causa da perna. Louvado seja Deus, se o corpo parar, se o braço ou a perna parar, todo o corpo perece. Louvado seja Deus. A obra de Cristo tem que entrar em funcionamento para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Os membros é sujeito à cabeça. Louvado seja Deus, que é Cristo. Mas aqui eu vou colocar uma coisa aqui, meus irmãos. O louvado seja Deus. Todos os membros ligados à cabeça, amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou ter que apelar para você. O que é responsável por todos? Sai da cabeça e é responsável por todos, o comando de todos os membros? Não, tem o cérebro, mas tem uma ligação. O que seria essa ligação? Os membros. Estão aprendendo aqui também, meus irmãos. Essa artéria, mas o que comanda? O cérebro, Certo. ele manda, né, através, é um comando para todos os membros. Através do quê? O que leva esse comando? Será que as medulas? Não? Não, tem um nome específico. Então, Mas é o cérebro que comanda tudo. Se alguma parte do cérebro vier parar, é uma parte do corpo que será afetada. Entendi. Mas existe o comando do cérebro, mas tem uma via, digamos assim, que sai do Então, cérebro. os neurônios, eles estão responsáveis por cada comando que o corpo Entendi. Os tem neurônios, ligado. né? Agora, no seu nome do comando. Entendi. Louvado seja Deus. A cabeça é Cristo, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Mas, louvado seja Deus, os neurônios, digamos assim, ou o que é responsável, que sai o comando aqui, que vai nos membros, louvado seja, confiar aos pastores da igreja, meus irmãos. No caso de cada obra do Senhor. Louvado seja Deus. Eles estão com a responsabilidade de enviar o sinal, de coordenar a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Chama-se medula espinhal. Medula espinhal? Tá vendo? Então os pastores da igreja são a medula espinhal. Ele pesquisou aí que eu vi. Então, meus irmãos, os pastores, meus irmãos, são, louvado seja Deus, a medula espinhal. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, aleluia. A igreja de Corinto, ela farta em dons, mas a soberba começou a entrar diante do povo. A obra começou a cair, o braço querendo ser perna, a orelha querendo ser mais, querer ser cabeça. Todos somos importantes para a obra do Senhor. E cada um irá ganhar galardão pelo seu trabalho, prestado ao Senhor. Glória a Deus. Ao que seu membro parar, todo o corpo, glória a Deus, perece. A obra sofre. Vamos nos unir, povo de Deus. Não vamos ser igual ao povo de Coríntios. Vamos examinar as profecias, reter o que é bom. Aleluia. Vamos prosseguir. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só que o apóstolo Paulo ali, ele colocou algo no coração, aqui, meus irmãos, que eu preciso trazer para os irmãos. Que. Toma. Maravilhoso. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele falou sobre a união do povo, sobre a união dos membros. Ele falou sobre a diversidade dos dons que há na igreja, dom de profetizar, dom de falar em línguas, dom de ciência, vários outros dons, meus irmãos. Agora eu não vou saber trazer para os irmãos que tem que na memória.
Louvado seja Deus. Mas ele falou lá no final, meus irmãos, procurai com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus, aleluia. E aí ele começa o versículo 13, que todo mundo conhece aqui, né? A excelência do amor. Louvado seja Deus. Não que ele se falando aqui, meus irmãos, que o amor, ele é maior que todos os dons, que foi falado atrás. Mas entenda que o amor, ele é a base de tudo, meus irmãos. Se você usa o seu dom com amor, a obra prospera ainda mais. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. É Bíblia, né? Louvado seja Deus. O Senhor falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Mas entenda, meus irmãos, que a crucificação de Cristo, ela foi trazida através do amor. Através de Deus veio um povo, louvado seja Deus, pecaminoso, um povo que cada dia mais estavam afundando, um povo que não teria mais salvação, não teria como, e o Senhor, por amor, enviar o seu Filho amado, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que amor é esse, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Esse é o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ele está falando sobre os dons que ele falou atrás aqui, né, meus irmãos? Ele colocou um dos dons, né? Ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transbordasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Aqui o apóstolo volta advertindo o povo sobre o amor. O amor, ele é essencial, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. O amor sempre tem que prevalecer, meus irmãos, em nossos corações. Aleluia. Eu sei que tem dia que é difícil. Louvado seja Deus. É dia após dias, é luta após lutas. Louvado seja Deus, aleluia. Mas o amor tem que sempre prevalecer, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Que nós possamos nessa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Vou tomar mais água, não. Acabou aqui agora. Glória a Deus, até o coisa pra cá, coitado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O amor sempre tem que permanecer em nossos corações, meus irmãos. Louvado seja Deus. Amor ao próximo, amor à obra do Senhor. Louvado seja Deus, porque o Evangelho é pautado no amor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Tudo é pautado, meus irmãos, em cima do amor. Amor ao próximo, amor à obra do Senhor, amor ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E entenda, meus irmãos, que todos aqui nessa noite são importantes, meus irmãos. Eu vou revisar isso de novo. Não existe, meus irmãos, maior ou menor aqui, meus irmãos. São todos um corpo, membros de um corpo, para fazer a obra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E porventura você entrou aqui nessa noite, meus irmãos, cansado, desanimado, se sentindo menor do menor, do menor, do menor e do menor ainda, mais um pouquinho do menor. Louva a Deus, aleluia. Entenda que você é grande perante o Senhor. Aleluia. Deus, aleluia. E você é importante para o Senhor. Louvado seja Deus. Assim como aquela glândula pineal, né? Pequenininha, ninguém dá nada por ela. Só que ela está agarrada no meio do cérebro, meus irmãos. Louvado seja Deus. E a cabeça é Cristo. E ela está lá. E ela é responsável por algo tão importante no corpo. Louvado seja Deus. Assim é você, meu irmão, minha irmã. Glória. Que tem se sentido pequeno, louvado seja Deus. Entenda que você é grande, meus irmãos. Entenda que você é grande, que a obra do Senhor precisa de você. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia vai falar que Gideão, né? A passagem bastante conhecida sobre Gideão, né? Ele estava naquela estratégia, malhando trigo no lagar. E aparece um anjo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E ali o anjo do Senhor fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Louvado seja Deus, aleluia.
Assim eu queria dizer para os irmãos nessa noite que o Senhor, meus irmãos, é com cada um que está aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só que muitas vezes, meus irmãos, é necessário nós tomarmos decisões. Decisões, meus irmãos. Se nós estamos fazendo algo em nossas vidas que não está fluindo, meus irmãos, glória a Deus, faça uma conversão nessa noite. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Glória a Deus. eu falei que eu ia tomar mais água, né? Eu quebrei a promessa. Muitas vezes, meus irmãos, às vezes a gente não percebemos, mas às vezes pela rotina do nosso dia a dia, ou pela rotina de culto após culto, ou em si, meus irmãos, nós acabamos subindo um pouquinho o nosso ego, digamos assim. Eu trabalhava em Piracatu, eu ficava 2 dias lá. Perante esses 2 dias que eu ficava lá, um dia eu dormia lá para me economizar combustível, que era muito longe. Aí eu conversei com o pastor, na época, falei, pastor, eu queria aquela chama do primeiro amor, né, meus irmãos? Sabe aquela chama de que não perde culto, meus irmãos? Essa chama tem que voltar, senão eu vou você, em mim também, em nome de Jesus. E eu falei, pastor, tem como eu procurar uma igreja de culto e tal, enquanto eu estiver lá? O pastor falou, você sabe a verdade, se você for lá e for uma igrejinha meia fuleirinha, sai fora disso aí. Falei, tá bom, pastor. E eu fui, meus irmãos, numa igreja, lá onde eu trabalho, é só banana, meus irmãos. Você olha para a direita, é morros e morros de banana. E lá no finalzão eu trabalho lá. E aí eu naquele matão, naquele bananal, achei uma igreja. Eu falei, acho que eu vou sentar aqui, né, meus irmãos? Cheguei nessa igreja, meus irmãos, tinha acho que 4 pessoas. Tinha um casal, e tinha um pastor, a pastora e mais duas pessoas. E eu sentei lá no fundo, eles acham que até eles acharam estranho, né? O cara sentou, ó, vê alguém aqui na igreja, né? E aí, meus irmãos, isso aqui é para o nome do Senhor ser glorificado, meus irmãos. Para que nós examinamos a nossa vida, porque muita gente não percebemos, meus irmãos. E aí eu estava ali sentado, os irmãos louvavam, as jovens que louvaram, meus irmãos, eles louvavam junto com o louvor, eles não louvavam com o playback. O louvor junto, eles acompanhando. Aí eu já, olhei e falei, pô, mas o pessoal não coisa nem playback, nossa. Já começou isso aqui, ó o peito inflando. Eu estou diante de Deus, meus irmãos. A gente temos que falar nossos acertos e os nossos erros. Louvado seja Deus. E eu, pô, mas nem o playback, pô, nossa. E começou a dar 8h30, 8h40, 8h55. Eu falei, pô, não vai ter palavra não? É só louvor aqui? Falando comigo, meus irmãos, dentro de mim. Aí o pastor pregou lá, teve a oportunidade. Eu não esqueço nunca essa passagem, meus irmãos. Ele pregou sobre Filipe, em Samaria. Eu nunca esqueci essa mensagem. O povo começou a perseguição ali. Os apóstolos foram para um lado, eles ficaram em Jerusalém ali. E Filipe, ele foi para Samaria. E ali o evangelho começou a ser pregado. Muitas aulas de Jesus, muitas conversões. Só que aí ele levou uma linhagem que, meus irmãos, que tinha prodígios e maravilhas acontecendo. Tinha uma grande multidão ali em Samaria. Muitas almas se convertendo a Jesus. E o Senhor falou assim para Filipe, vai lá no deserto, de Deus, que tem um eunuco de Candace que precisa aprender a palavra. E o Senhor tirou ele e levou ele para o deserto. Aleluia. E o pastor falou uma coisa que eu nunca esqueci, meus irmãos. Ele falou, tá vendo, meus irmãos? Tem muita gente que quer pregar para a multidão. Meu pai. Tem muita gente que quer aqui, um monte de gente, aquela coisa, estrelismo muitas vezes. E Deus quer tirar a pessoa e ir para o deserto e ele não cair, não percebe. Quando ele falou aquilo, meus irmãos, eu me senti a pior pessoa do mundo. Porque eu percebi que o meu ego estava inflado, meus irmãos. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes eu falo por mim, meus irmãos. Por mim. Às vezes a gente prega, a gente ganha aquela coisa, né? A gente acostuma com essa situação de eu vir. Falo por mim, meus irmãos. No começo da minha fé. De eu vir trazer uma mensagem, as vidas vêm para cá. É lógico que o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas pra gente, pra eu que estou ministrando, eu falo de mim, meus irmãos. É bom, não é bom? Você vê as pessoas vindo e você fala assim, nossa, Deus me usou, sabe? E no começo acontecia muito isso, como acontece hoje. Mas e aquilo começou, eu comecei, meus irmãos. Eu não falei isso pra ninguém, mas eu estou abrindo o coração para os irmãos hoje. O meu coração começou a se ensurpreender. Acertei agora, meus irmãos? Glória.
Glória a Deus, aleluia. E quando ele falou isso para mim, tem muitas pessoas querendo pregar para a multidão, e muitas vezes Deus quer usar ele no deserto, muitas vezes a pessoa está morta do lado dele de casa, dentro da casa dele morta, ele não vê. Eu tomei isso para mim, meus irmãos, porque eu entendi que é isso que eu estava indo, é isso que eu estava querendo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Trazer uma mensagem para um monte de gente, agradar o coração de todo mundo. Muitas pessoas vinham. Eu olhava aquela passagem de Pedro, meus irmãos, o meu coração se enchia. Atos Apóstolos, capítulo 2, foi a primeira pregação que o Pedro teve, quase 3.000 almas se converteram. Eu falava, tem 3? 3 é o coxo, né? É consequência, né? E eu olhava aquela mensagem, meus irmãos, com minha Bíblia. Nossa, o coração se enchia. Eu falava, meu Deus, um dia eu quero chegar no patamar de pregar e muitas almas se converter a Jesus. Só que o meu foco, louvado seja Deus, era a salvação de almas, mas também era ver. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer essa noite, né? Aleluia. E ali, meus irmãos, eu entendi, eu consegui ver, sabe, meus irmãos, para onde que eu estava indo, para que linhagem que eu estava indo. Louvado seja Deus. E tem uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, também naquele mesmo dia, louvado seja Deus, que se preocupar com o que Deus quer falar com a igreja. Não se preocupar, vamos supor, que eu vou deixar bem claro aqui, meu pastor, para os irmãos entenderem. Porque muitas vezes Deus nos dá mensagem, louvado seja Deus, e eu ficava preocupado. Quantas vezes eu cheguei nos meus pastores, principalmente no pastor, e aí, você entendeu a mensagem? Como é que foi? Como é que foi? Eu peguei pesado? Mas eu falei uma coisa que não é de mim. Pastor, não, amém, fique em paz. E uma vez o Senhor falou comigo, ele falou para mim, se preocupe o que eu estou mandando você falar. Não se preocupe com a igreja. O Senhor falou bem assim no meu coração. E eu entendi, meus irmãos. Aleluia. Porque muitas vezes Deus nos dá mensagem, louvado seja Deus, e às vezes a mensagem é pesada. Às vezes o cajado come solto. E aí, as pessoas ficam com esse negócio. Eu ficava assim, meu, e agora? Essa mensagem. E o Senhor falou para mim, se preocupa com quem eu vou falar. Jeremias, meus irmãos, ele anunciou a palavra de Deus, o povo não queria se converter, ele chorava, mas o importante é ele falar o que tinha que ser falado, o que Deus estava mandando. É melhor agradar a Deus ou agradar os homens? A Deus, meus irmãos. Amém, meu pastor? Glória a Deus, até aqui. Se eu passar daqui, eu estou sendo de mim, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer, meus irmãos, eu espero ter conseguido transmitir, meus irmãos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que nós nunca perdemos o amor, meus irmãos. O amor pelos próximos. Vou falar pelo próximo, não pelos irmãos, mas pelo próximo. Os irmãos estão entendendo. O amor pelo próximo. Que nosso coração nunca, meus irmãos, seja como aquele povo que começou em Coríntios, meus irmãos. Bem, cheio de dons espirituais, só que um querendo ser maior que o outro, meus irmãos. Que não existe isso no povo de Deus. E que todos nós somos importantes. Amém, pastor? Aleluia. Essa oportunidade em nome de Jesus.